Diniz, a independência é um dos temas mais recorrentes na historiografia brasileira, mas um dos que mais ainda necessita de novos enfoques. Por exemplo, a historiografia costuma ver e estudar este processo dentro do modelo das independências coloniais, que é uma reação de rejeição à metrópole. Nós não, fomos de aproximação. A Isabel lembrou 1808, você também. Esse é um fato inusitado. E no momento que a monarquia se instala na América, no momento em que a Europa ela já está em declínio, é uma esperança para o reformismo ilustrado, que é o pensamento dominante dos agentes políticos, fazerem com que este império, daí o poderoso império que aparece em toda a documentação, ele se estabeleça e ele se realize realmente. Então, nós temos um processo de independência dividido em dois momentos. Eu chamo de emancipação, porque é a quebra do Estatuto Colonial, que é oficializado em 1815, mas é de fato em 1808. E a Revolução Liberal de 1820, que aí quebra este projeto que já vinha, o projeto o sacrossanto princípio da unidade é estabelecido pelos ilustrados no final do século XVIII. E a unidade é o famoso Império Atlântico. Adam Smith já tinha colocado isso e os portugueses se atêm. É a união da colônia, que é a esperança de Portugal, com a metrópole. A instalação no Brasil faz com que isso se fortaleça e há um interesse geral. Nesse debate do Dom Pedro, nas cartas ao pai, não é contra o pai, e sim contra as cortes constituintes, claro, que quebraram este princípio da unidade, porque agora não é, os reformistas ilustrados queriam reformas para aperfeiçoar a monarquia absolutista que existia. E vem a Revolução com uma monarquia constitucional, por isso o nome Revolução. E isso é o que muda. E aí, os portugueses, órfãos da monarquia, que tinha saído de Portugal, querem o retorno ao pelo menos ao status quo. Portugal tem uma preeminência, Portugal se sentia colônia do Brasil. Então, os brasileiros, os portugueses, todos eles se sentiam portugueses. Os portugueses nascidos do Brasil e ligados à corte do Rio de Janeiro, eles não queriam a quebra da unidade, eles queriam a continuidade. E os portugueses também não queriam, porque ficou numa situação de difícil resolução, porque eles queriam retomar a primazia no panorama geral. E este é a palavra independência, na documentação da época, só aparece a partir daí, antes nunca. E nas cartas, se observarmos bem, as cartas entre o pai e o filho é sempre preservando a unidade. Claro. Luso-brasileira. Esse é um aspecto que precisa ser retomado na historiografia e no processo de independência para a gente entender essa dubiedade que aparece. Isabel Lustosa, e a imprensa? Os 5 veículos que nós citamos, que existiam, estavam muito impregnados, talvez menos a Gazeta do Rio de Janeiro, que ela trabalhava sob impulso, né? Mas os 4 mais livres, eles tinham comprado a ideia da independência. Também na imprensa você tem um processo, né? Em 1821, quando liberam a imprensa, são os conservadores que começam com seus jornais, né? O Silva Lisboa, com o Conciliador do Reino Unido, o Frei Goulart, que era um importante dessa geração do reformismo ilustrado também, com o Bem da Ordem. Enfim, surgem 3 jornais da conciliação, da manutenção, o amigo do rei e da nação, quer dizer, a ideia de conservação. Só no final de 1821, quando começa a ficar evidente que há um projeto liberal lá para Portugal, que eles querem
retomar os seus privilégios com relação à antiga colônia, é que começa a haver uma reação impressa. Partindo da maçonaria, Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa, que criam o Revérbero Constitucional Fluminense, em setembro de 1821 ainda. Depois, pouco tempo depois, surgiu o Espelho, que é um jornal onde Dom Pedro vai ter uma atuação, né? E a Malagueta, todos esses jornais já vêm com um discurso mais constitucionalista. Esses jornais vão chegar ao final de 1821 fazendo a campanha do Fico, pela permanência de Dom Pedro no Brasil. Já no começo de 22, aí começa uma outra briga, que é a Constituinte brasileira. E sobre isso vamos falar no próximo bloco e voltamos daqui a pouco.